O Deus Todo-Poderoso está neste lugar, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Então fique à vontade, adore, glorifique, preste o teu culto a este Deus que é todo-poderoso. Aleluia, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, meu Deus. Nós enaltecemos o teu santo nome. Senhor amado, nós não viemos aqui para outra coisa, senão para prestar culto ao nome do Senhor. Portanto, nós erguemos a nossa voz, juntamente com toda a igreja, meu Deus. Meu Deus, diante de tantos cânticos que falam da glória, da beleza deste Deus, nós erguemos também com nossas palavras e declaramos a grandeza do Senhor. Nós declaramos quão grande, quão exaltado é o Senhor neste lugar, meu Deus. Meu Senhor, recebe o nosso culto, meu Deus. Recebe a nossa adoração. A tua palavra será lida nesse instante, meu Deus. E te pedimos no nome de Jesus, confronta-nos. Pai amado, dá-nos entendimento da tua palavra, Senhor amado, e que em nós haja o espírito de temor, para que nos submetamos ao que diz a tua santa palavra, nos submetamos à soberania, ao querer, à vontade do Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, testificando de si mesma, o Senhor Jesus Cristo diz: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. Josué capítulo 24 é o texto que nós leremos nesta noite. Josué capítulo 24, nós iremos ler dos versos 14 ao 25. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Servi com fidelidade. Joguem fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, pois, hoje a quem vocês devem servir: aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam do além do Eufrate, e aos deuses dos amorreus, em cuja presença habitais. Eu, contudo, juntamente com minha casa, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para o servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e nos fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho. E nós andamos entre todos os povos por meio dos quais nós temos passado. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, morador dessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não podem servir ao Senhor. Sabe por quê?
Porque Deus é santo, Deus zeloso, e não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará a vós e vos fará mal, e vos consumirá depois de ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: vocês mesmos são testemunha contra vós, de que vocês escolheram o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinai o coração ao Senhor, ao Deus de Israel. E disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lá pôs diante do estatuto o direito em Siquém. Meus amados irmãos, depois de termos cantado e já orado, o livro de Josué é um livro fantástico. E parece que é um contraste entre o livro de Josué e o livro de Juízes, por exemplo. Porque o livro de Josué começa justamente com o chamado de Josué, a morte de Moisés. E o Senhor diz basicamente o seguinte para Josué: olha, Josué, venha cá. Moisés, meu servo, morreu. E você, a partir de agora, eu tenho um chamado na tua vida, e você vai fazer este povo herdar, tomar posse da terra que eu prometi ao meu servo Moisés que faria, que daria ao povo. Então, levanta-te, põe-te em pé e atravessa esse povo, atravessa esse Jordão e toma posse da promessa que eu dei a este povo. E então, Josué é orientado apenas com o seguinte: você será bem-sucedido, Josué. Primeiramente, eu quero te dizer que você terá a mesma unção, a mesma graça e o mesmo Deus que conduziu Moisés até aqui. E assim como eu chamei a Moisés, eu estou te chamando, eu estou te dando a mesma autoridade, e eu vou conduzir este povo, e você vai ser meu servo, e você vai ser bem-sucedido se você seguir as minhas orientações, os meus estatutos e a minha palavra. E agora, no capítulo 24, exatamente no capítulo 24, nós temos Josué, que já atravessou o Jordão, está dividindo as tribos para que cada uma tome posse da sua terra. E antes de terminar essa divisão, e Moisés daqui a pouco vai morrer, Josué daqui a pouco também vai falecer, ele então chama o povo ao compromisso com o Senhor, a fazer aliança com Deus, porque ele sabe que o fato dele estar ali, o fato dele ter conseguido conduzir ao povo, o fato dele conseguir vencer todos os inimigos, e agora o povo já havia vencido os que se chamavam donos da terra, e agora estavam tomando posse da terra que Deus havia prometido. Tudo aquilo estava acontecendo porque Deus prometeu, e porque Deus realizou, Deus fez aquilo que prometeu. E tudo só aconteceu porque ele fez uma aliança com Deus. E aquele povo estava tomando posse da terra, mas só seriam bem-sucedidos e abençoados se também fizessem aliança com Deus. E ele então chama o povo diante de todos os maus costumes que o povo estava ainda tendo. O povo estava
tomando posse da terra, as tribos estavam sendo colocadas em cada um na sua possessão de terra, e agora o povo é chamado a abandonar o pecado, a abandonar os deuses estranhos que eles traziam com toda a sua história, em toda a sua caminhada, de onde passava. Então passaram a adquirir e adorar os costumes e adotar os costumes da terra por onde passaram, e Josué diz: olha, vocês não foram trazidos aqui por causa dos costumes da terra em que vocês estão, mas vocês foram trazidos aqui por causa da fidelidade e do cuidado de Deus para com vocês. E Josué, diante disto, ele chama o povo a tomar uma decisão. Ele chama o povo a tomar uma postura diante do Senhor. E Josué fala logo qual foi a sua postura, qual foi a decisão. Olha, vocês precisam decidir. Vocês não podem mais ficar pensando a quem vocês vão servir. Vocês têm que entender que vocês não podem viver da maneira como vocês acham que têm que viver. Vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês querem servir a Deus e ser abençoado, ou se vocês querem servir aos deuses estranhos dos povos onde vocês têm passado e onde vocês estão agora. E o povo, então, como os irmãos ouviram a narrativa, disseram: decididamente nós serviremos ao Senhor. E Josué, então, replica, insiste. Parece que, a princípio, Josué não está muito interessado que o povo sirva não a Deus. Mas o que Josué está dizendo: olha, decidam. E se vocês querem decidir por emoção, vocês não estão preparados para servir esse Deus, porque se vocês não souberem a decisão de vocês, vocês vão decidir ao sabor da emoção, e daqui a pouco o Senhor o Deus que tem dado esses bens para vocês, que tem feito todas essas obras maravilhosas na vida de vocês, vai vir e vai punir vocês por causa do pecado de vocês, porque esse Deus é santo, e não é de qualquer maneira que vocês acham que vai servir e andar diante desse Deus, não. Então, tome a decisão hoje, não somente se vocês vão servir a Deus, mas de que maneira vocês vão servir a Deus. E eu chamo este texto de decisões acertadas. E qual é a decisão do povo? A decisão do povo é baseada na decisão de Josué. E vale dizer, irmãos, que o livro de Josué, em comparação com o livro de Juízes, nós temos um contraste muito grande, porque no livro de Josué é a continuidade da liderança de Moisés, que a gente vê em todo o Pentateuco. E Moisés soube trabalhar essa questão de formar novos líderes. E na morte de Moisés, ele deixou alguém que estava muito bem preparado, e Deus, na falta de Moisés, Deus vai lá e chama Josué, e Josué recebe o mesmo chamado de Moisés, e o mesmo Deus vai conduzir com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma graça, com as mesmas obras, aliás. Mas quando a gente chega no livro de Juízes, a gente vê uma oscilação com relação à liderança. E o livro de Juízes vai nos denunciar uma coisa muito séria com relação a Josué. Josué não preparou uma sucessão para a liderança. E o clímax do livro de Juízes, diante de todas as histórias, ora, levantava-se um juiz ou uma juíza e libertava o povo diante das situações. Aquele juiz fazia coisa reta diante do Senhor e Deus fazia o povo prosperar. Aquele juiz morria, levantava outro que não fazia, não procedia como deveria proceder, agia conforme o seu próprio coração, e aí o povo sofria. Deus destituía aquele líder, levantava outro, e sempre assim, esses altos e baixos. E o livro de Juízes termina dizendo assim: e naqueles dias não havia reis em Israel, e cada um fazia o que bem lhe parecia aos olhos. E o que Josué está falando aqui,
que uma decisão acertada não é cada um fazer o que lhe bem parecer. Não basta somente decidir servir a Deus. Não basta tão somente decidir, não, eu quero o Senhor, eu quero servir a Deus. Tem que também ser comprometido com Ele. Tem que colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Não basta decidir servir a Deus. Não pode servir de qualquer maneira, que Deus não aceita. E Josué chama o povo ao compromisso, e o povo é confrontado, de acordo com os versículos 16 a 18, a colocar o Senhor como prioridade em suas vidas. Pois bem, os versículos 16 a 18 dizem assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós. E isso depois de Josué falar: vocês não estão prontos para servir a Deus, porque se vocês acham que vão servir a Deus e a outros deuses, vocês acham que vão servir a Deus e fazer o que bem parecer aos olhos de vocês, se vocês acham que vão servir a Deus e fazer o que vocês acham que devem fazer, vocês acham que vão servir a Deus de qualquer maneira e acham que isso vai ficar assim, olha, ou vocês estão preparados para colocar Deus como prioridade na vida de vocês, ou vocês não querem servir a Deus com condição nenhuma. E o povo então, diante dessa palavra, desse confronto de Josué com a palavra do Senhor, o povo diz: olha, longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, como fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho. Versículo 17 ainda continua: e nos fez andar entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Ô Josué, Ele não é somente Deus de Moisés, Ele não é somente Deus teu, Ele também é o nosso Deus, e nós temos visto as grandes maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Nós serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Que nós vemos aqui Josué dizendo: olha, vocês não estão preparados, sabe por quê? Porque vocês estão querendo tomar a decisão de servir a Deus quando as coisas são convenientes a vocês, quando as coisas são favoráveis a vocês, quando isto parece vantagem para vocês. Olha o que o povo faz. O povo diz: olha, nós não serviremos a outro Deus não, porque Ele foi o único que nos tirou lá da terra do Egito, Ele que nos libertou da escravidão, Ele que tem feito grandes sinais e maravilhas em nosso meio, então nós serviremos ao Senhor. E o povo diz: não, nós não serviremos a outros deuses não, porque Josué diz: olha, vocês servirão, vocês trairão, vocês não serão, não colocarão Deus com prioridade na vida de vocês. E quando a gente olha a partir daqui, o livro de Juízes, por exemplo, o povo está fazendo exatamente o que Josué falou que o povo faria. E a decisão acertada, irmãos, na nossa vida, diante de qualquer circunstância, seja ela favorável a nós ou desfavorável, seja ela acontecendo tudo beleza com a gente ou acontecendo as crises, as dificuldades, nós precisamos aprender que fomos libertos pelo Senhor, salvos pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor, e nós precisamos em todas as nossas decisões, sejam elas favoráveis a nós ou não, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Ou seja,
O povo toma uma decisão muito fácil aqui, e estão dispostos, olha, não, Josué, para com isso, moço, a gente jamais vai abandonar o Senhor, não. Josué, nós iremos para onde, Josué, se é Deus, é o único Deus, que nada, nós queremos é Deus, nós queremos servir ao Senhor, nós abandonaremos todos os deuses dos nossos pais, porque somente Ele é Deus. Na primeira oportunidade, na primeira luta, na primeira dificuldade, o povo abandonou o Senhor. Pois bem, se Deus não é a nossa prioridade, é exatamente isso que nós fazemos. Se o Senhor e os seus princípios e a sua vontade não é prioridade na nossa vida, as nossas decisões vão ser sempre tomadas quando elas são convenientes para nós. E a decisão acertada é que nós priorizemos o Senhor, o seu reino, a sua vontade, a sua soberania na nossa vida. E o texto continua, essa dinâmica desse texto é maravilhosa. Porque Josué desafia o povo, e ele vai dizer que a decisão acertada seria o povo se dispor a servir ao Senhor com lealdade, com verdade. Versículos de 19 ao 22 nos diz assim. Eu espero que a essa altura os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Então Josué disse ao povo: não, vocês não poderão servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é santo. É Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se vocês deixarem o Senhor e servirem deuses estranhos, então Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de já ter feito o bem para vocês. Então disse o povo a Josué: não, pelo contrário, nós serviremos ao Senhor. Josué então olha para o povo e diz, versículo 22, sois vocês mesmos testemunhas de que vocês escolheram o Senhor para o servir. E disseram eles: nós o somos. O que Josué está dizendo é que, de novo, não basta apenas dizer: eu vou servir ao Senhor, eu vou honrar o Senhor. Não basta apenas decidir: eu vou ser fiel a Deus. Não basta apenas tomar essa decisão e tomar uma postura e fazer um voto de Deus, com Deus, dizendo: olha, a partir de hoje eu vou ser um crente fiel, a partir de hoje eu vou optar pelas coisas de Deus, eu vou servir a Deus e somente a Deus, Deus vai ser prioridade na minha vida. O que Deus quer é que nós decidamos isso sim, que nós façamos essa aliança com Ele sim, mas que nós sejamos e o sirvamos, que haja em nós disposição para servi-lo com lealdade e fidelidade. Não basta apenas prometer e dizer, e muitas vezes no emocionalismo, até chorar: a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Não, você tem que fazer tudo isso, inclusive com lágrimas, mas perseverar, ser fiel, ser leal a Deus, no seu propósito. Essa é a decisão que Deus espera de mim e de você, depois do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Esta é a única coisa que Ele exige de nós: fidelidade, lealdade aos seus propósitos, à sua vontade. E aí o que é mais interessante ainda, ou tão interessante quanto,
É a última decisão que Josué propõe ao povo. E o povo aceita essa proposta, esse desafio. Josué propõe o povo a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Versículos 23 a 25 diz assim: Agora, pois, o povo diz que está decidido a servir ao Senhor. Versículo 22. O povo diz que está se colocando agora como testemunha e confessam que abandonarão os deuses e servirão somente ao Senhor. E Josué diz: agora então, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Eu quero falar, eu quero exemplificar isso. Jogue fora a idolatria. Jogue fora tudo aquilo que tem tirado a prioridade dos propósitos do Senhor na sua vida. Jogue fora tudo aquilo que tem se colocado entre a sua sinceridade, entre a sua lealdade com Deus e a sua vida. Jogue fora tudo aquilo que não é princípio divino, tudo aquilo que não tem nada a ver com a vida cristã de obediência ao Senhor. Abandone tudo isto, diz Josué. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Inclinem o coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: o Senhor nosso Deus, ou ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Versículo 25 vai dizer que então Josué, juntamente com o povo, faz essa aliança com Deus. A partir do verso 26, e termina essa perícope dizendo que diante dessa aliança que o povo faz, Josué faz, então Josué tem ali o cumprimento do seu ministério, e a partir do verso 29 vai narrar a morte de Josué, que levou até o fim o seu ministério, e Deus cumpriu com Josué aquilo que prometeu. E porque o versículo de número 28 diz assim: então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança, cada um para o seu canto, cada um para a sua terra. Deus deu posse ao povo. Agora, uma coisa Deus exigiu, e eles fizeram um compromisso com Deus, de ouvir e obedecer a voz de Deus. Irmãos, às vezes nós nos emocionamos, não tem coisa melhor do que a gente ouvir Deus falando conosco, seja qual for a forma mais clara, a forma mais evidente, a forma mais eficaz que Deus fala conosco através da sua palavra. Mas hoje, por exemplo, Deus já falou comigo através das canções. Não tem coisa melhor do que você ir orar, por exemplo, e ouvir a voz de Deus quando você tanto precisa de uma palavra. E às vezes Deus fala com a gente derrama a nossa lágrima, e a gente glorifica a Deus, dá vontade de ser mais crente ainda, de santificar cada vez mais a nossa vida, de servir a esse Deus, porque aquele momento é tão gostoso ouvir a voz de Deus. Mas Deus não quer apenas as nossas emoções, Deus quer que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos, e façamos aquilo que Ele espera de nós. E o que Josué está dizendo: olha, a decisão acertada de vocês deve não somente ouvir a voz de Deus, mas obedecê-la. Não somente ouvir a palavra de Deus, mas obedecê-la. E quando nós estamos
falando disso, enquanto nós estamos lendo o texto. Então, nós temos o exemplo de Josué aqui. Deus falou com ele: olha, Josué, eu te chamo, eu te levanto, levante aí e atravesse esse povo, atravesse esse Jordão e leve esse povo para a terra prometida, que eu prometi ao meu servo Moisés, assim como eu prometi a ele, eu prometo a você. Agora, Josué, ouça a minha palavra, ouça a minha voz e obedeça, e você será bem sucedido. E Josué morre avançado em dias. Josué morre depois de ter cumprido o seu ministério cabalmente, com fidelidade, porque ele se dispôs a servir a Deus com sinceridade, com integridade, com voluntariedade, com lealdade. E ele se dispõe a servir a Deus, ouvindo e obedecendo todos os princípios soberanos de Deus para a sua vida. E o seu ministério foi bem sucedido. É óbvio que ele não é perfeito. E a gente, uma das imperfeições do ministério de Moisés, de Josué, foi essa questão de ele não formar novos líderes. E a gente tem o livro de Juízes para nos falar isso. Mas naquilo que ele se propunha ao chamado de Deus, a proposta de Deus para a sua vida, ele cumpriu a risca e levou o povo e deu posse da terra ao povo. Sabe por quê? Porque ele ouviu o chamado de Deus. Embora sabendo da responsabilidade, com certeza com as pernas trêmulas, mas ele tinha a garantia de que Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés. E ele viu como Deus esteve com Moisés. E ele decide na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, no seu serviço, a servir a Deus com lealdade aos princípios de Deus e obedecendo a Deus em todas as coisas. E ele foi bem sucedido no ministério dele. E ele levou o povo a tomar a decisão acertada, porque ele mesmo era um exemplo disso. Nós somos chamados também pelo Senhor, irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor para que nós coloquemos, demos prioridade às coisas de Deus e ao seu reino, à sua vontade, ao seu querer. Nós somos chamados pelo Senhor e somos desafiados a cada dia na nossa vida cristã a nos colocar em disposição a nossa vida e tudo que somos e temos para servir a Deus com lealdade, com fidelidade. E nós somos chamados pelo Senhor. E Ele fala conosco, não apenas para que a gente ouça a sua voz e nos alegremos, mas para que nós obedeçamos e procedamos de acordo com a sua vitória, com a sua palavra, com a sua vontade, com o seu querer, com os seus princípios, porque a vitória Ele nos garante. Se quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida, nós precisamos nos dispor a servir a Deus com verdade, sinceridade e fidelidade. E aguçar, ser sensíveis à voz de Deus e nos submeter à sua vontade. Coloquemos em pé em nome de Jesus.